Olá, tudo bem, gente? Mais uma aula de arte, agora com o tema Arte Neoclássica, certo? Esse tema ele é posterior ao Rococó. O último assunto que nós vimos, o último vídeo que o professor gravou, foi em relação a esse estilo do Rococó. E o que nós temos aqui que é importante nós sabermos? Primeiro de tudo, tanto o Rococó quanto a arte neoclássica aconteceram no século XVIII na França, certo? E o neoclassicismo ele está ali por volta dos anos de 1780, né? Mais para o fim do século. O neoclassicismo ele vai se opor às ideias do Rococó, né? Você vai perceber que é uma oposição desse movimento para o anterior. O Rococó, nós vimos que ele foi um movimento considerado um movimento decorativo. Ele é um estilo decorativo, os pesquisadores, os historiadores colocam ele como um movimento fútil, né, por não agregar, não trazer nenhum conhecimento histórico, por não abordar, digamos assim, uma arte de caráter didática, certo? O Rococó foi um movimento voltado para a burguesia, para a aristocracia daquele século, né, do século XVIII, está inserido dentro do iluminismo e tal. Então, ele vem trazendo esta ideia que envolve o bom gosto, né, da burguesia, da aristocracia daquele momento. Foi um movimento que tratou de temas que marcam esta burguesia, esta aristocracia, nos seus momentos de prazer, de satisfação, de bom gosto, né? Nutridos ali pela sofisticação da época e tal. Então o Rococó ele traz isso, né? Uma ideia muito mais superficial, tá? Em relação aos seus temas. E a arte neoclássica ela vai se opor a isso. O neoclassicismo ele também pode aparecer para nós como academicismo. Por que ele também pode ser chamado assim? É nesse momento que nós vamos encontrar as primeiras escolas, as primeiras academias de arte, certo? É nesse momento que nós vamos ver que a estética passa a ser estudada como uma disciplina. O neoclassicismo, ele traz este nome porque ele vai sofrer uma forte influência do passado. Ele vai sofrer uma grande influência greco-romana. Nos anos de 1730, os pesquisadores, os historiadores foram encontrando os vestígios de duas cidades, né, que foram soterradas pelas lavas, pelas cinzas do vulcão Vesúvio, que é Pompeia e Herculano. E a partir desse período, através dos estudos arqueológicos, eles foram encontrando ali muitos vestígios, né, que se perderam tal com esta erupção, e a pintura começa a ter um destaque muito grande, e a arquitetura, enfim. Então isso vai servir de inspiração para o estilo neoclássico. O neoclassicismo ele sofre então esta influência greco-romana e também ele vai sofrer uma influência, gente, do Renascimento. Quando o professor explicou para vocês Renascimento, depois, se você tiver dúvida, volta um pouquinho lá nos vídeos sobre o Renascimento. Quando nós estudamos o Renascimento, nós temos lá, Renascimento, renascer o estilo clássico. O Renascimento sofreu influência greco-romana. Então quer dizer que a arte neoclássica, no fim do século XVIII,
vai sofrer influência greco-romana, né, por conta das escavações, dos estudos arqueológicos vindos de Pompeia e Herculano, e também, automaticamente, vamos dizer assim, uma influência do Renascimento, né? Então, a arte neoclássica ela é uma fusão destes três períodos, destes três momentos, o estilo greco-romano e o estilo renascentista. Isso vai nos mostrar que a arte neoclássica ela é uma arte acadêmica, né? É uma arte racional, é uma arte lógica. Por que ela traz essas características, né? Sobre essa influência renascentista. Nós vimos que lá no Renascimento a arte esteve ligada, associada aos estudos da matemática, da geometria, da anatomia, a ciência de uma maneira geral. Então você tem uma arte totalmente racional, totalmente lógica, certo? E isso vai acontecer aqui então no estilo neoclássico. Então, dentro do neoclassicismo, você tem uma arte racional, uma arte lógica, né? Uma arte de caráter acadêmico, certo? Sobre as influências do passado. Então, o neoclassicismo ele cultua principalmente a razão, a ordem, a clareza, a nobreza e a pureza, atributos que acreditavam ser essencial às culturas gregas e romanas lá no passado. A valorização desses aspectos, gente, parece ainda estar intimamente relacionada à época histórica do movimento, né, chamado de Iluminismo ou então a Era da Razão. Movimento estético e filosófico que surgiu por volta dos anos de 1780 na França e Inglaterra. Então, ele traz como característica principal o resgate da cultura clássica greco-romana, podemos colocar também renascentista, em oposição a quem? Em oposição ao rococó. Qual é o quadro histórico que o neoclassicismo ele vai estar inserido? O ápice dele, vamos dizer assim, dentro da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, o grande momento ali de 1789 a 1799. Então, é dentro dessa situação, desse contexto, que o neoclassicismo se destaca. Nós sabemos que a Revolução Francesa ela aparecia como forma de acabar com os privilégios, né? Estabelecendo o ideal de igualdade dos homens na natureza e na lei. Tanto é que o grande lema da Revolução Francesa vem a ser liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? A simetria entre os homens encontrava-se na ideia de cidadania, tá? Então está relacionado a isso, ok? Nesse momento, o homem, acreditando no próprio saber, passou a se preocupar com as mudanças radicais que se transformaram em duras críticas, né, à sociedade e ao poder vigente, com denúncias das desigualdades sociais, né? Então, você tem aí a classe média que enfraqueceriam a aristocracia e tudo mais. Então, é um contexto histórico bem importante. No neoclassicismo, valorizaram temas e padrões estéticos, né, da arte clássica antiga, heróis e seres da mitologia grega, por exemplo, foram temas recorrentes nas pinturas e nas esculturas neoclássicas. Na pintura, o uso de cores frias, a valorização da perspectiva, foram os recursos muito utilizados dentro da produção. Né? A valorização da simplicidade e pureza estética em contraste com
tudo aquilo que acontecia de forma rebuscada, dramática e complexa lá no Barroco, no Rococó, ok? E então essas são as características que vão envolver aí o período neoclássico, né? Nós temos uma arte que valoriza o passado histórico, que se baseia nos ideais do iluminismo. Você tem o contexto histórico da Revolução Francesa, você tem ela se opondo ao Barroco e principalmente ao Rococó, né? Temas mitológicos e cotidianos, o racionalismo, o academicismo, né? Uma arte totalmente coerente, a harmonia, né, de beleza entre a harmonia, né, e beleza estética vão envolver esse movimento. E você tem uma arte que vai ser um marco muito grande, né, para essa ideia acadêmica e racional, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa introdução, que é bem importante. Aí agora no segundo vídeo, o professor vai falar para vocês em específico da pintura, da escultura e da arquitetura, ok?